Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre a relação econômica Brasil com a União Europeia, Brasil com o Mercosul. Para que a gente atinja esse objetivo, devemos observar o primeiro questionamento que retrata literalmente o que essas duas bandeiras significam. Essa sistemática de significância de blocos econômicos deve ser analisada primordialmente pelo conceito de blocos econômicos, que firma a acentuada relação econômica entre os países. Claro que essa relação econômica fica subentendida dentro do aspecto político. Por isso, devemos também identificar as diferenças entre esses dois blocos e a diferença que existe no que diz respeito à política brasileira. Quando falamos de Mercosul, nós temos um bloco econômico chamado tipo União Aduaneira, em que você tem literal liberação de produtos, mercadorias, pessoas de uma maneira controlada para moradia e trabalho, além de uma tarifa externa comum que norteia e tenta equilibrar a economia local. Mas, quando falamos de União Europeia, nós temos um outro tipo de bloco econômico. Neste bloco econômico, nós temos a amplitude de circulação, uma liberação de circulação para moradia, trabalho, circulação de pessoas de maneira ininterrupta ligada a comércio e indústria, mas também temos a circulação de uma moeda comum. Cuidado para não dimensionar ao falar moeda única, porque ela não é exclusiva, ela é comum porque foi deixado livre aos países optarem ou não por sua exclusividade. Dentro dessa característica, o Mercosul traduz uma fluidez de mercadorias, atiça a concorrência, melhora a questão econômica do país. E que, claro, não poderia ser diferente de Brasil com a União Europeia. Dentro desse aspecto, lógico, dimensionamos a questão geral e já neste mapinha identifica-se a ausência do Reino Unido, que saiu através do mecanismo chamado Brexit, onde, por inconsistência no momento, porque bloco econômico também significa consistência de ideias, não se encaixou e retirou-se do bloco. Lembre que quando falamos em Brexit, Reino Unido, estamos nos referindo à Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, porque aparece aqui no mapinha. Este euro, também já indicado, sendo uma moeda comum e não única, estabelece uma relação muito interessante com o Brasil, que não difere de outros blocos existentes, em que se acentua a importação por parte europeia, principalmente de produtos primários brasileiros. Então, o Brasil exporta muito produtos primários para a União Europeia, destacado aqui pela imagem, pela utilização da exportação do frango e da soja. Se percebe uma nova reestruturação do dimensionamento econômico Brasil-União Europeia, Brasil-Mercosul. Então, a gente observa que dentro desse contexto, continuamos a exportar produtos primários. Podemos, então, resgatar esses produtos como outros quaisquer, mas também temos o beneficiamento desses produtos no mecanismo de exportação. Assim, ao olharmos esta tabela diversificada e organizada dentro desse contexto de exportação, temos a ampla visualização da quantidade, em termos quantitativos. De modo algum, quero que vocês decorem esses valores. E que isso também representa o inverso, a importação. Por isso, dentro desse aspecto, temos que analisar o que significa a balança comercial. Dentro da balança comercial, nós temos um veículo que exporta e outro que importa. Nesse veículo, temos então, quando atingimos um saldo de 2 bilhões e poucos de dólares, entendemos o chamado superávit. Se tivéssemos, ao contrário, vendido pouco e comprado muito, teríamos um déficit. Nesse contexto, então, a gente fecha a análise desta relação econômica Brasil e Europa. Nesse vídeo nós falamos sobre o contexto econômico do relacionamento Brasil-União Europeia. Espero que tenham gostado. Até breve!